Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu quero conversar com vocês sobre um tema que eu venho estudado muito ultimamente, né, com os meus professores. Para quem tem interesse em saber o que eu estudo, eu fiz recentemente um vídeo aqui explicando sobre a pós, que eu tive muitas perguntas mesmo, e eu decidi fazer esse vídeo para poder já ficar salvo, para que quando alguma pessoa viesse a perguntar sobre o tema, eu já tivesse algo pronto ali, né, para poder explicar melhor. Então, na minha pós, um dos temas que é muito explorado é a formação do imaginário, né, na pós-graduação em educação clássica. Coincidiu, então, que fazendo essa pós e pensando, né, muito sobre os assuntos que a gente estuda, eu acabei percebendo uma tendência que eu fui criando aí durante algum tempo de buscar apenas livros de estudo, de formação e livros mais relacionados à fé e espiritualidade e abandonado os livros de literatura. Eu já fiz um vídeo também explicando sobre isso e toda a minha trajetória literária. Então, acabou que eu comecei a ficar numa pressa que agora eu tenho entendido que não é bom. Então eu saí de um extremo em que eu tinha deixado a literatura de lado para outro extremo, que é ficar numa pressa muito louca por ler. E eu estava assistindo um vídeo hoje que foi o que deu o pontapé aí para que eu viesse aqui conversar com vocês, e também percebendo uma tendência de algumas pessoas aí que têm buscado construir o hábito de leitura, que é a pressa em você ler livros. Eu acabei caindo nessa pressa de querer ler todos os clássicos que eu poderia ter lido ali já desde os meus 18 anos, porque para mim caiu numa questão muito complicada de ter entrado em contato com a educação clássica desde muito jovem. Então, de ter ouvido falar e de pensar, caramba, já são 6 anos e o que eu li nesses 6 anos para a formação do meu imaginário, para melhorar o meu intelecto, para melhorar a minha inteligência. E eu já adianto a vocês que essa pressa não é boa. Inclusive, teve um comentário que eu achei muito legal no vídeo que eu falei que eu tinha abandonado os clássicos, onde uma pessoa fala assim que sobre a questão do afobamento, que isso não é bom, e em outras palavras, a pessoa disse que muitas vezes quando você é muito jovem, a leitura que você faz dos clássicos não é tão produtiva assim, porque tem coisas que só a maturidade vai te ajudar, né, a compreender. E aí, eu amei aquilo, porque assim, eu estou tranquila com essa situação agora. Foi uma fase bem rápida que eu passei. Inclusive, eu já quero deixar muito claro para vocês aqui. Quando eu venho falar sobre alguma questão pessoal, essa questão ou já está completamente resolvida ou já está num processo de melhora muito grande. Porque às vezes tem gente que vem me dar uns conselhos assim, eu fico até como sem jeito assim, de falar, moça, mas eu não tô mais sofrendo com isso, sabe? Mas enfim. Então, por que a gente tem essa pressa de querer ler muitos livros, de querer engolir aquele livro logo? Eu acho que primeiro a gente tem que pensar por que a gente lê. Qual é a função da leitura? É até meio ruim falar essa questão de função, porque é como se a gente colocasse a leitura numa espécie de algo que só serve se me for útil para alguma coisa. Quando, na verdade, a leitura é muito mais do que isso. Eu sugiro a vocês que vejam, inclusive, um vídeo do Raul. Eu vou deixar todas as coisas que eu indico, eu deixo sempre na descrição.
do Raul Martins, ele explora uma pesquisa falando sobre o que uma leitura atenta faz com o nosso cérebro. Então, basicamente, para resumir, para que a gente entenda essa questão que eu quero trazer aqui, quando nós estamos lendo um livro de forma atenta, nessa pesquisa foi usado um livro da Jane Austen, que não é tão conhecido quanto os outros livros dela. As pessoas que leram de forma atenta, foi descoberto na pesquisa que essas pessoas elas tinham uma espécie de experiência diferente no cérebro. Então, quando ela lia que fulano de tal estava correndo, era como se ela estivesse correndo. Quando ela lia ali em determinada parte que a pessoa estava chorando, que a pessoa estava sofrendo, o cérebro entendia que ela estava sofrendo. Lá vai estar mais detalhado, sugiro que vocês assistam. Então, tudo isso corrobora para uma coisa que há muito tempo vem sendo falado, né? Aí, a partir do Francisco Scorsin, depois isso foi se tornando cada vez mais latente aí nesse meio mais conservador, das pessoas que gostam muito de clássicos e tudo, sobre a questão da formação do imaginário. E a formação do imaginário, dentre tantas coisas muito ricas que ela é você adquirir experiências que só por você, só por essa sua breve vida, você não viveria. Então, suponhamos, eu tenho 24 anos e hoje eu estou passando pela experiência de ser mãe, né? De Afonso, já tem um ano e caminhando aí para 1 ano e 2 meses, e é uma experiência muito louca. E eu já tinha começado a entender sobre isso em livros que eu tinha lido de mães. Porém, antes, essa história não me interessava muito, né? Esse tema da maternidade, tudo. Eu achava que eu ia demorar para ter filhos, por conta de problemas de saúde e tal. Então, agora que eu sou mãe, quando eu leio a história de vida de uma santa, e quando eu vejo um livro, por exemplo, onde tem o tema da maternidade que está muito duro ali, é um sofrimento. Ou então é um aprendizado muito maior. Como na história da Madame Bovary, tem uma parte onde ela simplesmente, depois que a filha dela machucou, que ela empurrou a filha, ela contempla a filha dela dormindo no colo dela e ela pensa, nossa, que criança feia. Quando eu li aquilo ali, eu tomei um choque. A primeira coisa que eu fiz foi parar. Eu já ia almoçar, eu falei, Heron, essa mulher é o demônio. Enfim, então, eu comecei a pensar nas vezes que, sem querer, ou às vezes naquele momento onde a gente está muito estressado, eu agi de forma parecida com Afonso. Não de chamar ele de feio, de achar ele feio, porque eu não acho ele feio, mas de pensar assim, caraca, eu quero ler, vai dormir. Ou então assim, poxa, eu tô cansada, vai brincar aqui com seu carrinho, sabe? E de não ter saído de mim, aguentado um pouquinho mais ali a barra para eu poder brincar, dar atenção para ele, de pensar, poxa, meu filho está crescendo, ele vai ser mais um ser humano, um adulto, enfim, sabe? Gente, eu não sou malvada com a criança, não. Sempre tem que dar adendos aqui, porque as pessoas entendem totalmente errado, distorcida as coisas que eu falo. Estou falando assim no contexto geral, onde às vezes a gente tá cansada, a gente tá irritado, sei lá, o menino quebrou um copo, aí você fica irritado, irado com o menino e a criança simplesmente não tem consciência do que ela tá fazendo, ela só quer você naquele momento. E você age de uma forma muito agressiva verbalmente,
sem paciência, enfim. Então, é como eu tinha visto nessa questão aí da formação do imaginário. É sempre uma via de mão dupla. A experiência que você tem te ajuda a entender melhor aquilo que está descrito no livro. E muitas vezes aquilo que está descrito no livro vai te dar substância, substrato para que você consiga passar por aquela experiência futuramente de uma forma melhor. Então, você que é solteira, você olha para a experiência da Madame Bovary, empurrando seu filho num momento de raiva, e aí você, futuramente, quando você tiver um filho, que você vê que ele tá impaciente, ele quer seu colo, e ele tá ali puxando sua saia, e você pensa assim, não posso ser uma Madame Bovary. Então, por que eu acho perigoso essa questão, hoje em dia, tem surgido muito da leitura dinâmica e também essa situação das pessoas que, por boa vontade, estão querendo criar o hábito de leitura, mas começam a engolir livros de uma forma que você não dá tempo para que aquela leitura se assente e para que você medite sobre aquilo e consiga incorporar aquele livro como algo da sua vida, né? Porque quando nós lemos, a leitura não vai servir de nada se você... Ai, que história legal! Ai, muito interessante, aquela história do Duque bonitão, sarado, que a camponesa gosta daquele Duque, e aí eles se apaixonam e ela vira uma duquesa. E aí eles têm muitas cenas loucas e de muitas coisas cabulosas. Eu tô falando isso porque a maioria das pessoas que estão ao meu redor leem livros assim. Então, assim, você passou por essa história, você, nossa, eu vivi aquela história, aquilo ali foi incrível, eu quero um livro parecido. E aí você vai consumindo aquilo ali, e você acha que você está fazendo só um momento de deleite, um momento de prazer, quando na verdade aquilo ali está formando a sua cabeça de alguma forma. Então alguma coisa fica. Só que mesmo alguma coisa ficando de forma inconsciente, a gente também tem que conscientemente fazer essa leitura atenta também para que, como acontece na pesquisa, o nosso cérebro ele viva aquilo. Então ler é você viver outras vidas que você não viveria porque você tem um tempo de vida limitado, você tem uma alma imortal, mas o seu corpo não é imortal, né? Um dia ressuscitaremos, mas nós morreremos e nós não poderemos viver todas as experiências possíveis e todas as histórias possíveis. Então, a leitura, ela vem para ajudar muito nessa questão de você, com os livros, você adquirir experiências que você não adquiriria tendo essa vida limitada. Limitada não só em questão de tempo, mas em questão de espaço, de cidade, de condições financeiras, físicas. Enfim, a gente sempre é muito limitado por alguma circunstância, pela nossa circunstância. Mas a leitura faz com que a gente busque essas experiências que a gente não poderia viver por essas limitações. Não significa você ser ambicioso, não significa você fugir da sua realidade, mas você dá sentido à sua realidade através de experiências que personagens viveram. Como eu citei aqui na questão da Madame Bovary, como em livros que eu li, por exemplo, do Rei Lear, onde a sua filha chega e fala, olha, eu te amo, mas não é mais do que tudo. Entende? Então, eu estava pensando muito sobre isso, porque às vezes a gente tem essa ganância de querer ler muito e a leitura simplesmente fica meio que perdida. Você não consegue tirar tudo aquilo que você poderia tirar. Também significa que na primeira leitura você vai simplesmente conseguir tirar
tudo daquele livro, porque um clássico ele é sempre inesgotável. Então, você também pensar que você fazendo uma leitura bem feita, de meditar sobre aquilo, de pensar sobre aquilo, vai te ajudar na próxima leitura a ter uma leitura ainda melhor. E aí você vai perceber coisas que você não tinha percebido ainda. E aí, dependendo do seu contexto de vida, aquilo ali vai ganhar luzes novas. Então, eu comecei a ler Madame Bovary há muitos anos atrás e eu já desisti desse livro cerca de 3 vezes, porque nunca me chamava atenção. Para mim era uma coisa muito enfadonha. E aí hoje eu vejo esse livro, e eu fico prestando atenção assim, em cada detalhe. Aí eu vou pegando no dicionário um significado de uma palavra desconhecida. E aí do nada eu descubro que o Flaubert ele usa palavras muito cadavélicas para poder representar o estado da alma da Madame Bovary. Então muitas vezes parece que quando você entra na alma dela, nas emoções dela, parece que você está entrando dentro de um cemitério. Parece que é algo nebuloso. Ele usa muitas palavras como fúnebre, lúgubre. Então, ele usa tantas palavras assim que você fica, claro, né, na tradução, mas você fica assim, caramba, eu tô entrando dentro de um cemitério. E isso faz com que você desperte a sua imaginação, com que você entre naquele livro, imagine aquilo. Então tem muita gente que reclama, eu vou dar o exemplo porque é a minha leitura atual. Então, o Flaubert, ele usa muitas descrições e às vezes as descrições são desnecessárias. Não é desnecessário. O cara levou anos para poder escrever aquele livro. Eu já tinha escutado pessoas falarem que ele levou 7 anos. Depois eu escutei pessoas falando que ele leva 5 anos para escrever o livro. Mas se você for ver aí, uma Colleen Hoover da vida que praticamente todo ano publica um livro novo, ou então o Stephen King, eu não conheço o Stephen King, tá? Então eu não estou fazendo uma crítica. Você pensar que um cara simplesmente estava fazendo aquele trabalho de um poeta que engaveta aqueles versos, e depois de muitos anos ele vem tentando consertar de novo e fazer aquilo ali, e eu acho que essa palavra cabe melhor, e aí faz versos decassílabos, e o cara faz isso numa prosa. E o cara simplesmente leva anos para poder terminar uma obra, de levar à exaustão uma escrita para que aquilo fique o mais perfeito possível. Então é a mesma coisa de você imaginar a escultura de Davi sendo feita e todas aquelas veias sendo perfeitamente esculpidas. Ele praticamente estava fazendo aquilo com o livro. E aí você olha para aquela descrição e você pensa, que desnecessário. E aí você não presta atenção. E aí foi uma coisa que eu vi hoje, numa aula, onde o professor ele dava a indicação de você, quando estiver lendo essas descrições que para você parece bobinha a primeiro momento, você pensar em experiências parecidas que você viveu, porque aquilo vai jogar luz à leitura que você está fazendo, e ao mesmo tempo pode ser que aquilo que você fez uma incorporação à experiência que você teve, vai jogar luzes a essa experiência que você teve em alguma época da vida e que você não conseguiu dar nome, que você não conseguiu descrever. Então, essa formação do nosso imaginário através da literatura, ela é importantíssima, importantíssima. E eu quero vir falar mais disso de uma forma mais técnica, né? Porque agora é uma conversa. Eu me incomodei muito quando eu percebi, por exemplo, que eu estava parando para pensar assim, poxa, fulana de tal é mãe e ela tá lendo calhamaço. Não, peraí, eu tenho que ler um calhamaço também. Então, assim, eu preciso terminar esse Madame Bovary logo, porque eu quero ler O Paraíso Perdido.
e de ficar nessa pressa, eu preciso ler, preciso ler, preciso ler. Aí você começa a pensar no tanto de livros que você tem para ler, e aí você não consegue focar nesse livro que você está lendo agora. É sempre uma ansiedade do livro que está vindo. E aí você está tão ansioso para ler aquele livro que você quer tanto, que quando chega esse livro, você nem aproveita. Aí vai virando um ciclo sem fim. Aí você vai ficar ansioso pelo próximo que você está querendo ler. E nunca vem o aproveitamento da leitura para a nossa vida, né? Para melhoria da nossa alma, para ter exemplos de virtude para a gente seguir, ou de pessoas ruins para a gente não seguir. Então a gente perde essa experiência boa que a gente teria ao ler um livro e fica sempre nessa pressa. Uma coisa que eu percebo muito é que às vezes a gente se coloca numa situação de competição com outra pessoa. Essa pessoa nem sabe que você está competindo com ela. Mas dentro de você, você está sempre ali acompanhando aquela pessoa e você fala, não, se a pessoa leu, eu vou ler também. Se a pessoa leu, eu preciso acompanhar. Eu preciso ler mais do que ela. E aí vem aquela situação de você ter inveja da pessoa e muitas vezes você se coloca numa posição de não aceitar que a outra pessoa seja melhor do que você, de que alguma pessoa possa ler mais rápido que você e aproveitar essa leitura, ou de que a pessoa consiga ter uma visão de um livro tão rica e você ainda não conseguiu ter. Então, tem muita coisa para falar sobre isso. Inclusive aqui no Booktube a gente vê muito essa questão de leituras sendo feitas muito rápidas, porque a pessoa trabalha com isso e a pessoa precisa entregar um vídeo e a pessoa precisa fazer aquilo porque realmente virou um trabalho, e aí você acaba achando que a sua realidade precisa se adequar àquela realidade daquela jovenzinha que consegue ler 5 livros por mês, daquela jovenzinha que conseguiu ler um calhamaço em 2 semanas. Sabe, eu li, quando eu era mais nova, eu li a saga de Crepúsculo em 1 mês, ou 1 mês e meio no máximo. Eu praticamente engoli aqueles livros. Não tô falando que é bom, mas eu fiz isso. Então, assim, paciência. Paciência, leia com calma, leia lentamente, é o que eu tô tentando fazer. Sempre que eu posso, eu pego o Madame Bovary para ler. Inclusive, até abandonei as outras leituras paralelas que eu faço, porque eu sempre faço uma leitura de estudo, uma leitura espiritual, uma leitura de formação para mim mesma, enquanto mãe, enquanto esposa, enquanto mulher, filha de Deus, e sempre estou fazendo alguma leitura de literatura agora, né, que eu tinha abandonado. Isso também foi por conta da maternidade, enfim. A gestação é muito difícil ler, depois da gestação também é muito difícil também, porque você está tentando entender quem é que você é ali, tem uma criança dependendo de você 100%. Então, foi um momento ali que eu passei que eu abandonava muitos livros porque eu simplesmente não conseguia focar em uma história. Então, eu espero que talvez eu tenha ajudado você a pensar aí que talvez essa pressa toda não esteja adiantando nada. Se você quer ler muitos livros durante o ano para você adquirir cultura, para você bater uma meta de leitura, tudo bem. Mas eu quero trazer aqui uma outra perspectiva de uma leitura que pode mudar a sua vida, pode mudar a sua visão de mundo, pode transformar você, né, interiormente, e fazer com que a sua imaginação seja muito mais enriquecida e que você olhe para o mundo com um olhar muito diferente do que você está olhando agora, porque a literatura ela tem um poder
de fazer isso. E por isso que eu sempre recorro a clássicos, e porque é um clássico. Muitas pessoas aprenderam muito com aquilo. E eu quero trilhar esse caminho seguro também, né? Então, é isso. Espero que tenham gostado. Eu sempre deixo a minha lista de desejos aqui, caso você queira me enviar algum livro. Também deixo um link aqui, caso você queira comprar alguma coisa para você com o meu link, porque a Amazon vai me dar uma comissão, né, por você ter comprado alguma coisa com esse link. E também sempre estou na comunidade aqui do YouTube, indicando alguma aula que eu fiz, algum texto que eu li. Então tem muita coisa lá já. Sempre deixo enquetes de quais livros vocês acham que seria legal eu ler. E sempre dou atualizações. Se inscreva no canal. E para ajudar no engajamento, envie para alguma pessoa. Comente aqui o que você acha sobre isso, se você já teve essa pressa. Qual é a sua opinião sobre o assunto? De forma respeitosa, por favor. E qual livro você está lendo no momento? É isso. Até o próximo vídeo.